Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Ficar feliz, dá glória. Deus é bom, meus irmãos. Quero agradecer a presença de todos vocês que são bem-vindos em nome de Jesus, em especial o irmão Rogério, que já está quase sendo crente, né? Quero reforçar o convite. Acho que domingo que vem está a Rosirene e o irmão Alexandre, que é o cunhado do irmão Rogério. Então Deus vai abençoando. Pega a tua Bíblia no livro de Malaquias 3, versos 18. Eu pensei em uma palavra, Deus me revelou outra. O que foi, Rogério? Isso, os ouvintes, está vendo aí, ó? Vamos cumprimentar os ouvintes, dizer a paz do Senhor. Não, os ouvintes, a vitória é sua, é nossa, pelo nome, pelo sangue de Jesus. Bate palma e dá glória a Deus. Aí, ó, tá vendo? Malaquias 3, versículo 18. Olha o que diz aqui. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não? Fala assim: Jesus, que goteja como chuva a tua doutrina em mim. Pode bater palmas. Irmãos, Deus me deu essa palavra agora quando eu cheguei aqui. Já mudei rapidinho onde eu ia pregar. Eu queria pregar num lugar, mas Deus mostrou em outro. Eu já preguei muito isso aqui, mas eu quero que você preste atenção na apostasia, porque isso aqui, irmão, se refere ao povo de Israel, um povo que muitos deles viram o mar se abrir, eles passaram ali, e logo depois lá na frente foram adorar bezerro de ouro. Dá para acreditar numa coisa dessa? Aqui, irmão, nós estamos falando de um povo que viu tantos sinais de Deus. O que eles não viram, eles ouviram falar. Então, assim, eu quero te chamar a atenção para isso aqui, porque eu mesmo conheço pessoas que, na onde nós nascemos na fé, viu grandes milagres como eu vi. E olha como é que eles estão hoje, no Zap, no Facebook, na mentira, na política. Então, nesse tempo aqui, irmão, Israel já tinha se corrompido por completo. Deus já tinha enviado profetas, Deus já tinha enviado sinais de todo tipo. Ora um rei era bom, outra hora outro rei adorava imagens de escultura. Então era assim que acontecia ali. E nessa época, irmão, eles se casavam e se davam em casamento. Nessa época, a Bíblia diz aqui que eles colocavam o seu dinheiro num saco furado, porque não tiravam o dízimo do Senhor. Então Israel estava praticamente ou totalmente desviado do caminho do Senhor. Sabe o que é um desviado? Tem gente que está desviado dentro da igreja, rouba a Deus, mente, peca, está tomando a ceia indignamente. E tem pessoas que dizem que vai para o mundo de vez, né? E aqui, irmãos, Israel adorava outros deuses. Aqui Israel invocava Mamon, invocava Deus de Baal, fazia tudo quanto é coisa errada. Mas nosso Deus é tão bom que Ele lançou uma promessa para Israel. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. Uma coisa que eu chamo a atenção é que o povo do mundo olhava para Israel e não via diferença. Mas mesmo assim Deus prometeu: se vocês se arrependerem, terão diferença de novo. Porque o crente, irmão, ele é diferente, como era antigamente os israelitas. Onde iam os israelitas? Se o israelita estivesse no Egito, eles oravam para ali, vai o israelita, né? Porque ele se vestia diferente, falava diferente. Quando as pessoas estavam adorando imagem de escultura, ele não adorava apenas o Deus do céu. Com o passar do tempo, eles foram se apostatando da fé. Quem entendeu diz amém. Amém. Israel foi deixando de adorar o único Deus. Nós vemos aqui a história de Salomão, o homem que construiu o primeiro templo para adorar a Deus. Eles adoravam em tenda, em monte. Ele construiu,
ofereceu vários bois em holocausto. A Bíblia diz que o fogo caiu e os bois sumiram. Um homem que tinha intimidade com Deus. Com o passar dos anos, até ele se corrompeu. Até ele começou a adorar deuses estranhos. Então eu quero chamar a tua atenção, você que se diz crente de sã doutrina, desse ministério ou de outro ministério. Olha, irmãos, eu conheci homens que me aconselharam nunca deixar o WhatsApp entrar na igreja. Um belo dia, eu fui na casa de um desse. Ele me aconselhou: olha, Facebook, WhatsApp realmente não é de Deus, você está no caminho certo. Eu não quero isso na minha casa. Aí, um dia eu fui na casa desse cidadão. Chegou lá, ele estava mexendo no computador. Aí me chamou para entrar, para a gente conversar. De repente eu vi ele com o Facebook. De repente eu vi o telefone tocar com o WhatsApp. Então, falar é uma coisa, praticar é outra. Então eu quero que você nesse momento reflita na tua vida. Será que você não está apostatando na fé? Será que você já não está dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, como Israel ouvia nessa época aqui? Tem pessoas que deixou a prática de devolver o dízimo. Até achei engraçado, estava até mostrando a minha esposa. Gabriel estava trabalhando em casa, aí tirou o dízimo, aí depois ele ia andando, achou R$1. Lembra? Aí passou um pouquinho, devolveu o dízimo de R$1. O irmão caiu na conta da igreja e falou: ué, achei interessante. Porque é assim que funciona, irmão. Se você for fiel até no pouco, no muito, o Senhor te colocará. Então, Israel aqui, irmão, ele não dizimava. O que quer dizer colocar o dinheiro no saco furado, como diz aqui? Quem não dizima, o devorador come tudo. Acaba com tudo. Uma certa vez, eu congreguei com um certo pastor, e ele gostava de pegar dinheiro da igreja. Ele não devolveu o dízimo. Aí uma mulher, uma irmã disse assim: ó, Deus me falou que ele não se arrependeu. Ele vai ficar só com a casa. Vai ficar com mais nada. Irmão, até o carro se foi até hoje. Eu achei interessante. O avarento, irmão, o avarento é difícil mexer com esses tais. É complicado. E a avareza é uma coisa muito difícil da pessoa se libertar. Muito, muito complicado. E nessa época aqui o povo não queria devolver o dízimo do Senhor. E a Bíblia diz que eles, como eu disse, eles colocavam o dinheiro no saco furado. É como se eles guardassem o dinheiro e o dinheiro não desse para nada. Você já viu como é que o dinheiro do dizimista multiplica? Eu me lembro que eu estava com um carrinho meio ruim aí, né? E eu falei com Deus: Senhor, não dá mais não, tem que viajar, fazer tua obra. Disse para minha esposa: amanhã eu troco de carro, não devo ninguém. Pum, outro dia cumpriu. Isso é o poder do dizimista. Eu me lembro quando nós estávamos morando aqui no fundo da igreja, eu falei para minha esposa: eu não vou ficar devendo ninguém, eu não vou comprar a casa da Caixa para pagar 30 anos, é coisa nenhuma, pois Deus vai me dar uma casa. E eu orei, Deus me deu uma visão e comprei à vista, um pouquinho de dinheiro. Por quê? Esse é o poder do dizimista. Quantas vezes, irmãos, eu orei a Deus precisando de algum recurso, até para a igreja, e de repente a pessoa aparecia e pronto, acontecia. É o poder do dizimista. Só que aqui Israel não só não devolveu o dízimo, como também eles praticavam todo tipo de pecado. Tudo quanto é coisa errada que você possa imaginar. Estavam desviados dos caminhos do Senhor. Trazendo para o dia de hoje, quantos estão no Facebook, no WhatsApp, quantos não devolvem o dízimo do Senhor, quantos mentem. O mais clássico dos mentirosos é aquele que mente para si mesmo e ele mesmo acredita na mentira. Peguei um caso desses dias. A pessoa mente e ele mesmo crê na mentira dele. Esse é o mais mentiroso, né? Tá quase igual o capiroto, né? Aí esse tipo de pessoa, irmão, é complicado. Ele inventa uma mentira e precisa tirar da mente dele, está difícil. Como a mentira, como eu estava contando para o Maurizão ali, a mentira dos falsos arrebatamentos. Pessoa crê naquele falso arrebatamento. Irmão, ser arrebatado é o seguinte: Deus te arrebata, você não pediu, mas você vê o que é aquilo que Deus quer. E o que você viu está dentro do Evangelho. E quando você volta, você nem quer lembrar daquilo, porque você chora e fica com medo.
E quando você grava porque Deus mandou, da maneira que Deus fala. A primeira gravação que eu fiz foi do Anticristo, foi bem aqui, ó. Eu tinha que parar, eu chorava. Aí parava, foi até o irmão Amauri, estava na igreja, aqui da irmã Ziza, que gravou aqui. E ele gravava, eu falava, não, para um pouquinho. Começava a chorar, depois gravava de novo. E assim eu fiz. Fui arrebatado, quando foi de tarde, eu consegui contar para minha esposa o que eu vi, chorando. Então não é o que você quer, é o que você realmente viu e da forma que você viu. Por que eu estou falando isso? Olha, de uns certos anos para cá, irmão, quer chamar a atenção, grava um testemunho de arrebatamento. Só que muitos são mentira, que querem aparecer, mas a pessoa que está mentindo, alguma coisa vai acontecer com ela, como aconteceu com aquelas tais, e tem acontecido com muitos aí, daí para fora, que mentem dizendo que Deus falou, quando o nosso Senhor não falou nada. Depois que eu passei o recado para essas tais, vocês sabem quem eu estou falando? Aliás, um pouquinho antes de eu passar o recado, o telefone tocou, uma irmã de Brasília, se estiver me ouvindo aí, pode se identificar aí. Brasília me ligou e disse, pastor, eu estava ouvindo o testemunho das tais, falou o nome, e quando a irmã falou, o Senhor disse, desceu uma voz do céu e disse, eu, Senhor, não disse nada. Eu me dei uma vontade de ligar para o Senhor, eu falei, vou ligar para esse pastor, porque ele sabe de alguma coisa. Aí eu testifiquei para ela aquilo que Deus já tinha falado também para ela. Então não adianta não mentir, não adianta não. Por que eu estou falando isso? Se a pessoa mente com o nome de Deus, ele mente para qualquer coisa, não tem temor nenhum. Só que vai vir à tona. E nessa época Israel também contava história que Deus não estava. Nessa época os israelitas também mentiam, dizendo que o Senhor falou, quando o nosso Deus não disse nada. Não adianta. Hoje está na moda meias doutrinas. E aquilo que não é de doutrina, você já sabe que não tem nada a ver com Deus, né? Hoje está na moda, irmão, pessoa que fala que é de doutrina, não é, proibindo Coca-Cola. Quem aqui já veio da IPDA? Levanta a mão. Quem veio da IPDA? Mas era proibido nós beber Coca-Cola? O irmão estava me contando a história do cidadão lá, eu já poquei ele aqui várias vezes, que está falando que é proibido beber Coca-Cola. Eu não bebo nada que tenha açúcar que me faz mal, mas beber Coca-Cola não é pecado. E o que eu estou falando isso? As pessoas estão inventando cada história, irmão. Aí eles querem pegar uma marca famosa, Coca-Cola. Vou falar que a Coca-Cola aqui não pode, para poder ficar famoso. Mas é mentira, é mentira. Está proibindo aí os manjares que Deus criou, está proibindo beber café. É tanta coisa, irmãos. Então vamos provar se é mesmo o Espírito Santo que revelou a tal coisa a essa pessoa. Um negócio que esses tais, irmãos, eles caem igual o piqui maduro do pé. Cai tudo. Vai caindo, vai caindo, vai caindo. Um certo pastor, um certo tempo, Deus tinha me revelado que aquele pastor da flechada não era de Deus. Quem sabe quem eles, amém? Na época estava uma febre. Não podia falar nada desse homem. Porque esse homem é de Deus, não pode e tal. Aí eu falei para o pastor, falei, olha, Deus me revelou que ele não é de Deus. Me revelou. Ele fez prova, né? E aí quando caiu a máscara dele, né, para muitos caiu muito tempo depois, uns 4 anos depois caiu a máscara. Aí eu recebi várias ligações, inclusive desse pastor, dizendo que realmente eu estava certo, que esse tal não era de Deus. Irmão, a pessoa filma, ele está se filmando, não é de Deus. A pessoa cria doutrinas, não é de Deus. A pessoa fala mal de Davi Miranda, não é de Deus. Não é, irmão. Mas se eu ouvi falar que ele fez isso, depois que eu morrer também, o povo vai falar tanta coisa. Um dia, irmãos, eu estava recém-casado com a minha esposa. Eu estava mais ou menos com uns 10 dias de casado. Era, irmão, lua de mel, mel calor, tudo perfeito. Eu andava pisando em ovo, parece que eu estava flutuando. Irmão, parece que eu estava meio abestado. Até hoje, né? Aí nós chegamos na igreja, né? E quando nós chegamos, a igreja ficava meio longe, nós estava acontecendo culto.
tinha dado uma chuvinha. Aí quando eu chego, aí uma coleguinha, né, a irmãzinha da igreja falou para minha esposa: como é que você está? Faz o irmão Eduardo. Estamos bem. Ah, estou sabendo que ele está batendo na irmã. Olha. Misericórdia. Mas quem é bonito sofre mesmo as perseguições. É. E aí a irmã Adriana me contar: para quem falou isso? A pastora que falou isso, né? Ela não queria que eu casasse com a irmã Adriana, queria andar com ela para cima e para baixo, inventou essa mentira. Mentira, irmão. Nunca bati na minha esposa, graças a Deus. Mas você vê como é que o diabo é diabo. O diabo, não dá inveja, ele entra no coração e faz a pessoa proferir palavras que não é verdade. O diabo, irmão, ele é tão sujo que ele te persegue sem você ter feito nada. Então eu quero que você preste atenção. Jesus foi perseguido. Se você andar na doutrina, você vai ser perseguido como Jesus foi. E se você perseguir alguém, você vai ser igual Satanás que persegue o crente. Então eu quero que nesse momento você olha para si mesmo e imagina: será que você não está se apostatando da fé? Será que você não está largando a doutrina? Será que você não está vendo uns videozinhos lá? Será que você não é fã de algum político aí, o Molusco ou o Bolsonaro, qualquer um? Eu sou fã de Jesus. Ele já ganhou meu voto. Nem pediu, já ganhou. Ele já está eleito. Então eu quero que você pare, porque hoje em dia, irmão, existe uma coisa que acontecia lá em Israel, chama-se idolatria. E às vezes você não está adorando a Maria, nem o Pedro, nem o João, mas você está adorando um político, um cantor, alguém por aí. Então eu quero que você pare um pouquinho para pensar. Como eu já observei, tem pessoas entre nós, ou que está me ouvindo, se a esposa falar todo desviado, dizia também. Se o esposo falar todo desviado, dizia também. Isso é idolatria. Irmão, vamos seguir juntos para a glória. Quer um parente ou um cônjuge ou outro desista, nunca vamos desistir da caminhada. Como muitos aqui nesse livro que eu estou lendo se desviou nessa época. Como muitos deixaram a mão de Jesus aqui, ó, a mão de Deus aqui, deixaram de fazer a coisa certa mesmo sabendo. Um dia eu estava num certo lugar, uma pessoa que não é crente disse: eu não leio a Bíblia, sabe por quê? Eu disse: por quê? Porque eu vou saber o que é errado, aí vai ficar pior para mim. Tem que ler a Bíblia para cair o temor no coração, né? Não adianta fugir, irmão. Não adianta a pessoa tentar tampar o sol com a peneira. Todo mundo tem que saber que só existe salvação se obedecer a Bíblia, se obedecer a Jesus. Então nessa época, irmão, o povo aqui, ó, não tinha nada mais com Deus. Mas mesmo assim Deus falou assim, ó: se ele se convertesse, se ele se arrependesse, haveria uma diferença entre eles de novo. Porque, irmão, se você faz o que o mundo faz, se você fala como o mundo fala, dialeto mundano, gíria, que diferença que tem na tua vida? Qual é a diferença? Não tem diferença nenhuma. O crente, ele é diferente. O crente, ele vive diferente, ele fala diferente, ele age diferente, porque ele crê em Deus. A palavra crente vem de crer. Crer sem obedecer em vão. Ah, eu acredito, pastor, mas eu não obedeço. Tem que obedecer a doutrina de Jesus. Tem que largar o pecado e a mentira, a vaidade. Quantos irmãos falam assim: ah, eu estou preso nesse casamento, mas eu vou divorciar e vou casar com outro. Irmão, é até que a morte se separe, diz a Bíblia. Tem pessoa que fala: ah, eu me livrei daquela encrenca. Está ligado até a morte. Você está ligado um a outro, são ambos uma só carne. É por isso que eu aconselho muito: pensa bem antes de casar. Ninguém aqui nesse ministério para falar: ah, eu casei e não sabia. Você sabe sim. Você sabe, porque o negócio é diferente. O casamento, irmão, é um só. Não adianta você falar: ah, mas eu não dou certo, eu vou largar. Tem pessoas que falam para mim assim: eu vou viver só, pastor. Duvido. Duvido que vai viver só. Não acredito. É melhor pagar um preço, né, irmã Denise? Ora mais um pouquinho. Jejuma mais um pouquinho. Quase.
Eu tô achando que esse peixe aí, ele vai se jogar, ele não vai nem ser pego, não, vai pular logo pra cá. Nem vai na rede, não, ele vai pular no colo do pastor. Vai pular no colo do pastor. Os irmãos me ajudam, que tá meio pesado, os pecados tá meio pesado lá. Mas me ajuda aí, viu? Todo mundo pega um pouquinho aqui, que o neném vai ser pesado. Mas esses aí que é bom, irmão. Esses aí que é bom, né? Como eu disse, vamos pagar o preço. Meu casamento tá ruim, paga o preço. Meus filhos tá rebelde, paga o preço. Pastor, eu sou um jovem, eu estou sozinho, né, Luiz Evandro? Paga o preço. Paga o preço, de preço. Não se desespere, tem irmãos que se desesperam com uma história ali. Vou contar a história para o Luiz Evandro e para o nosso irmão que é viúvo, né, irmão? Mas ainda tem um fiozinho de esperança aí, eu estou vendo. Um jovem, irmão. Um jovem foi para a igreja, né? Ainda muito novo, e falou assim: a primeira oração do jovem foi: Jesus, eu quero casar. Passou um ano: Jesus, eu quero casar. 3 anos: Jesus, eu quero casar, né? Passou 6 anos: ei, Jesus, eu vou casar ou não vou? O irmão estava fazendo igual aqui, está desfalecendo na fé. Aí um dia ele estava indo para a igreja, estava num ponto de ônibus, já estava quase 7 anos já na igreja, a oração já estava meio minguada, o jejum estava pouco, a fé estava abalada, né, irmão Luiz Evandro? E ele parou no ponto, só que o irmão obedecia a mesma doutrina. Estava lá no ponto, de repente veio uma mulher toda se requebrando, batonzão na beiça, né? Brinco argola de bicicleta, perfume seduz o bobo, e aí vai. Chegou perto dele e disse: oi, pedaço de mau caminho. O irmão: fala comigo, senhora. Você é o sonho da padaria que eu quero para minha vida. Aí o irmão, vamos chamar ele de Luiz Evandro, né? Só fictício, tá? Aí eu não vou falar, posso revelar o nome do irmão também, como é que era, né? Não dá problema. Aí ele falou: você fala comigo, senhora? Qual é a tua graça? Aí ele disse: como assim, seu nome? Luiz Evandro. Olha, você é tão lindo. Olha que a irmã estava meio cega. Você é lindo demais, está aqui meu telefone, o prédio que eu moro, o número do meu apartamento, te espero lá 8 horas da noite. Vai lá. Aí o irmão se desesperou, entrou no ônibus e foi pensando: meu Deus, vai fazer 7 anos de deserto. Agora chegou uma chuva aí, será que eu vou nessa chuva ou não vou? Meu Deus, e agora? A mulher do mundo, sua palavra diz que não. Não, eu vou me casar, não quero saber. Pegou a carteirinha de membro dele, chamou o pastor no escritório e disse: pastor, toma aqui minha carteirinha de membro, eu vou me casar. E contou a história. Irmão, isso é um laço. Irmão, isso é o diabo. Irmão, espera só mais um pouquinho, viu, Luiz Evandro? Só a bênção vai chegar. O irmão: não, eu vou me casar, eu vou me embora. Vamos embora, eu vou me embora que eu já estou atrasado. Chegou lá, conseguiu entrar, conseguiu chegar até perto do apartamento. O diabo preparou tudo, bateu na porta e a mulher abre. Pois não, senhor, sou eu. Eu quem? Pedaço de mau caminho. O sonho lá você quer ver na sua vida. Olhou assim: não conheço o senhor, não. O senhor me conhece da onde? Da rua. Aquela hora assim, olha, eu me lembro, porque o irmão disse assim: a partir de hoje eu não sou mais crente, viu? Disse essa palavra lá, pro pastor: a partir de hoje eu não sou mais crente. Aí o irmão Lulu chegou lá, e ela olhou assim, de cima e embaixo. Não, o rapaz que estava no ponto de ônibus, eu me lembro. Ela é lindo, porque ele tinha um brilho no rosto muito bonito. E você não tem esse brilho, não. E você é muito feio, e sai da minha porta, que eu não quero conversa com homem feio.
Então o irmão correu na igreja, pegou o finalzinho do culto, pegou o microfone e contou a história e se reconciliou com Jesus. Irmãos, aqui nós estamos falando de uma coisa séria que aconteceu com Israel. Israel aqui cansou de guardar a palavra. Israel aqui, os velhos, os novos, as crianças, esqueceu de guardar a doutrina. Como muitos hoje têm esquecido. Porque a luta vem. Mas por que a luta vem? Irmãos, preste atenção. 1/3 dos anjos do céu foram lançados na terra. Isso é muita coisa. E Deus, Ele quer preencher esse lugar na glória com você. Só que o diabo não quer deixar. Aceitar a Jesus é uma coisa, obedecer a Jesus é outra. E isso é mexer com todo o inferno. E o diabo não quer que você seja salvo. Às vezes você fica falando: ah, mas eu estou aqui na igreja, não casei até hoje. Eu estou na igreja, não recebi aquela bênção. Deus falou que me abençoar, não me abençoou. Irmãos, lá na glória você vai pisar em ouro mil. Lá você vai ter a companhia dos irmãos e a de Jesus, para que é melhor. É por isso que o diabo, ele joga seta na sua mente, para que você desista, para que você desespere, igual a história dos Mululu aqui, né? Você viu? Ai, vou me casar, desviou-se. Persevera. Para um pouquinho e pensa: será que você já não está assim meio cansado de estar caminhado e tem deixado a desejar na presença do Altíssimo? Será que você já não é um crente vingativo, mentiroso? Já não é um crente que já está vendo uma coisinha ou outra errada? Se você falar assim: Jesus, eu desisto, tudo bem. Fazer o que? A vida é sua. Mas eu te aconselho a falar: Jesus, eu estou com meus pés doendo, eu não aguento mais caminhar, mas da sua presença eu não saio. Jesus vai vir te carregar no colo. Não desista da doutrina, não, porque nós somos chamados de louco, somos chamados de doido por Jesus, louco pela salvação. Quantas pessoas você vai, às vezes, numa empresa e fala: não tem WhatsApp, eles riem de você. Uai, que mundo você é velho? Eu digo: no mundo de Jesus. Tem uma gráfica ali que eu nem vou lá mais. Toda vez que eu falar, ele me pede o zap, eu falo que não tem, ele fica rindo. Até minha esposa viu. Perdeu um cliente. Não vou lá mais não, quero saber desse cidadão mais não. Então, meu irmão, minha irmã, não desista, persevera. Aceitar a Jesus, irmãos, é mexer com todo o inferno. É todo mundo vir contra você. Mas se você perseverar, você vai achar descanso para a tua alma. Você vai descansar. E aqui Israel estava desviado. E Deus falou: se ele se arrependesse, tinha diferença na vida dele. Porque o cristão, irmão, legítimo e genuíno, quando chega o tempo de Deus, as portas se abrem. Às vezes você é provado, claro que tem que ser provado. Você vai passar por um apuro, por uma luta, por uma peleja. O diabo não quer ninguém casado, não quer, né? O diabo não quer ninguém trabalhando, dizimando. O diabo não quer ninguém orando, jejuando, é ou não é? Porque ele quer que você se enfraqueça e desista, como o israelita desistiu de guardar a palavra aqui, de guardar a lei na época. Eles foram se contaminando. Tem irmão que é uma benção. Aí então Deus começa a provar o irmão, começa a colocar do lado dele alguém para andar, para desfalar a doutrina. Igual um dia aqui na igreja, né? Tinha uma irmã que era do nosso ministério falando: eu uso o WhatsApp, eu pregando contra o WhatsApp. Hoje está lá para lá, né? Nunca mais lembrou nessa igreja. Tem irmãos que ele murmura a doutrina, começa a querer colocar mais sal no arroz. Ó, tem que usar roupa até aqui. É porque Deus me falou, o pastor está falando, mas eu quis ser. Não vinga nenhum desses. Os irmãos que pregou que tinha que usar o homem, camisa até aqui o dia inteiro, cadê eles? Cadê aquele baixinho lá, o seu amigo lá? Cadê? Saiu daqui de Goiânia, chegou lá desviado já. Aquele dia lá, não me lembro lá. E cadê esses aí que quer pôr mais sal na comida do que os outros? Cadê? Sumiu tudo. Muitos desviou. Cadê o irmão da bonequinha? Sumiu. Deus abençoe. Aí, Deus abençoe. Obrigado. Me bate palma na glória de Deus.
Irmãos, a doutrina é uma só. A doutrina se resume em sim, sim ou não, não. Se passar disso é procedência do maligno. A doutrina é uma só. Ah, mas o pastor fulano da igreja tal falou que lá pode usar Facebook. Mas ele falou que na sua igreja não pode, que ele revelou para o Senhor. Para com isso. Deus é universal. Deus é um só. Se a doutrina é para um, é para outro. Cadê os irmãos que falou que não podia usar signal? Escorregou tudo no quiabo. Cadê? Quem não pediu perdão, não se humilhou, caiu tudo por terra. Cadê eles? Não estão mais aqui. Agora estão lá usando o zap. O que adiantou? Estão usando bermudão. O que adiantou? Não adianta não, irmãos. A doutrina é essa aqui. Aqui eu imagino que, como eu já tenho experiência, quando uma igreja, ou um lugar, ou uma pessoa começa a se corromper, ele começa a se questionar a doutrina que é pregada na igreja. Começa assim. Ele começa a querer colocar uma doutrina a mais, que ele mesmo não suporta, que ele mesmo não consegue carregar. É assim que começa. Ele começa a querer colocar distensão na igreja. Toda vez que você vê um irmão, uma irmã apoiar rebelde, ou dizer que essa doutrina é muito light, o pastor tinha que fazer assim, pode ter certeza que vai cair. Já cansei de ver isso. E depois você vai assustar quando vê essa pessoa de bermudão dando a paz do Senhor. Eu estava aqui um certo dia, e Deus me falou assim: meu servo, vai lá fora, fulano de tal, que foi meu pastor, vai passar aí. Olha a situação desse. Eu já saí, abri o portão, eu ia para um lado, eu ia para o outro. Vou esperar. Deus falou que vai passar, né? Aquele fulano de tal. Eu fiquei no portão olhando. De repente, lá de cima, eu já esperava um carro, né? Vindo, mas esse dia eu estava de bicicleta. Mais suas filhas. Aí eu fiquei olhando. É ele mesmo. E lá veio ele. Passou no portão. Eu observei de bermudão. Ué, o que aconteceu com o meu ex-pastor? Deus falou: olha aí, ó. Irmão, ele gostava de pôr muito sal na comida. Olha o que aconteceu com ele. Eu me assustei. Quando eu ia repreender ele, Deus falou assim: não diga nada, só observa. Ele veio, me deu a paz do Senhor, pegou na minha mão, conversou comigo e saiu rindo. Eu fiquei olhando: meu Deus, esse aí foi meu pastor. O irmão Carlos sabe quem é. Lembrou agora? Não sabe. Você lembrou agora? Aquele lá da moto. Você já viu ele como é que ele está, irmão? De assustado, tá? O Carlos conheceu ele ajudou o Carlos uma época, né, Carlos? Irmãos, é de se assustar. Quantas vezes aquele homem quis me repreender, porque eu jejuava muito, dizia que não podia. Eu vou jejuar até eu der conta. Então, irmãos, eu quero que você preste atenção para que a apostasia não chegue na tua vida. Cuidado, muito cuidado com a apostasia, cuidado com as suas ações erradas. Analise a tua vida. Se você estiver errado nesse momento, faça como Deus falou para Israel: se conserte e vai ter diferença na tua vida. Eu não estou falando que você não pode passar uma prova, mas tem coisa que você provocou, é ou não é? Tem coisa que você cutucou lá a caixa de marimbondo, aí vai vir em cima de você, e você não tem preparo. Uma certa vez, uma pessoa que é possessa, até hoje é possessa por demônio, mas de vez em quando o demônio pegava, a gente expulsava. Aí um certo dia ela me fez uma pergunta. Eu disse: o que é? Você não recebe represália do diabo, não? Vem, como assim? O diabo não investe contra você, não? Foi investe. Mas se não te acontece nada, eu falei: eu estou com couro grosso, eu não estou nem aí para ele. Ele tem que ir embora, porque eu vou ficar com Jesus. Porque, irmãos, se você não tiver filho na rocha, é aquela história, né? O irmão de Isaías é pedreiro, o Rogério é melacuié, né? Mas eu pegaria até mais ou menos. Mas vocês sabem, se for construir uma casa e não tiver um alicerce bem feito, ela vai cair ou não vai? Tem crente, irmão, que ele não tem alicerce e fala: eu sou expulsador de demônio. Um dia um cidadão me ligou: pastor, eu estou me oferecendo para ir para a África. Podia até ir para ajudar o irmão Zé lá, né? O cidadão queria ir para a África. Eu gosto de mexer com um negócio feio. Na hora Jesus falou para mim: esse aí não aguenta nada. Ele falou: irmão, o negócio da África aí, isso aí, Deus está escolhendo quem vai, já tem um aqui, Deus vai escolher outro. Aí Deus me falou que esse irmão não estava pronto.
Estourou uma bomba desse irmão. O irmão estava num pecado horrível, um não, vários, e queria ir para a África. Porque o diabo, irmão, tem aqueles que estão no pecado, o diabo dá uma disfarçada que cai, que berra, que foge. Tire isso da sua mente. Se você estiver em pecado, o diabo não te obedece, ele finge. Porque ele quer que você continue no erro e no pecado para te derrubar. Pastor, mas eu queria ser assim, paga o preço. Pastor, eu queria ir para a África, paga o preço. Analisa a tua vida aí. Será que você jejum bastante, ora bastante, humilha bastante? Será que você é crente o bastante para suportar ser perseguido, apanhar, morrer por causa de Jesus? Porque a África é isso. Vários países do mundo é isso. Não todos os lugares, mas muitos lugares são assim. Como nós vemos aí relatos de missionários que ficaram 10, 15, 30 dias escondidos no mato para não morrer, junto com os bichos lá. Então, se você quer fazer a obra, irmão, parabéns. Mas será que você é crente o bastante para isso? É pastor o bastante para isso? Será que você realmente suporta padecer por amor a Cristo? A resposta é: se você estiver obedecendo e esperar, isso vai acontecer. Quem bate palma na glória a Deus? Glória a Deus. Não obedece a doutrina de Jesus. Obedece. Se você estiver pendendo para um lado errado, cuidado. Uma certa feita um cidadão me ligou e disse: eu quero que o senhor me explica por que eu não posso ouvir hino de gente de outro ministério. Eu falei: irmão, você crê que Facebook é do diabo? Creio. Você crê que você vai casar, vai para o inferno? Creio. Você crê que política é do Satanás? Você crê que a irmã se pintar, ela vai para os infernos? Aí ele disse: tudo isso eu creio. Então, o que você quer ouvir hino das pessoas que não creem e não obedecem? Irmão, isso é lógica. Você vai ouvir um hino de uma pessoa, vai louvar um hino de uma pessoa que não está na doutrina, que te critica, que te persegue. É lógica. Você vai ouvir um pastor político, uma pregação dele. Você vai ouvir uma pregação do pastor que concorda com o divórcio, que prega o divórcio. Irmãos, isso aí é uma coisa que eu não sei nem o nome que eu vou dar para isso. Aí a pessoa fala: pastor, mas eu gosto da pregação daquele fulano de tal, do pastor político. Mas eu gosto do louvor da Barrosa, da Melado, né? Mas não estão na doutrina, igreja. Eles não estão na doutrina. Então você está perdendo o teu tempo no louvor que Deus não recebe. Você vai ficar ouvindo na sua casa? Aí o irmão parou e pensou, falou: pastor, eu acho que o senhor está tendo razão nisso aí. É lógico, igreja. Nós pregamos a doutrina. E você vai e coloca na sua casa um cantor que tem Facebook, que tem WhatsApp. Se Deus não está recebendo louvor, eu vou perder meu tempo com isso? Ou então eu estou vivendo uma doutrina errada. Eu disse, igual um irmão que falou para mim: eu vejo vídeo, não tem nada. Eu falei: não, você crê que televisão do Satanás? Creio. Então, ver vídeo é a mesma coisa. Isso é lógica, igreja. Então eu quero que você pense um pouquinho na sua vida. Quantos de vocês liam a Bíblia aí e não lê mais? Quantos ouviam pregação de pastores de Deus e não lê mais? Testemunho de arrebatamento que realmente eu testifico que é de Deus e você não ouve mais, como a do nosso irmão Adão de Campos. Cansei de ouvir, enjoei, mas vou ouvir de novo. É bom demais, né? Então, irmãos, é isso que eu estou falando. Nessa época, o povo começou a ouvir pregação de mundano, começou a ouvir relatos que o Deus tal, de barro, de bronze, de ouro, estava fazendo algum tipo de sinal, porque o diabo faz. Não foi assim de uma vez, mas foi devagarinho. Eu acho que o fulano de tal lá está certo com a Coca-Cola. Eu acho que o fulano de tal falou aqui que é pecado isso, eu acho que é as bonequinhas. Aí começa a cochear em dois pensamentos, e o diabo entra e te engana. Aí depois fica difícil da gente dar crédito para você de novo. Como muitos que foram embora querem voltar, podem voltar, mas é difícil. É difícil a gente confiar de novo como confiou outra hora. Como pessoas que eram de dentro da minha casa e fez o que fez, e eu não confio mais. E não dou mais ouvido para os tais, porque confiança é uma coisa que se conquista. Tem bate palma na glória a Deus.
Glória a Deus. Amém, igreja? Quem recebe essa palavra diz amém.